Partindo para a palavra do Senhor, eu notei que durante toda essa semana, algumas pessoas ficaram meio incomodadas com a palavra que eu trouxe semana passada. Ficaram meio preocupadas. Será que o pastor está ficando doido? O que está acontecendo com ele? Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, o pastor não está ficando doido. O pastor apenas está querendo fazer a vontade de Deus. Amém? E eu acredito de verdade que Deus tem algo tremendo e maravilhoso que Ele já está fazendo no nosso meio, mas Ele deseja fazer numa medida muito maior. Mas para que isso aconteça, o Senhor precisa de mim, de vocês. Não tem como a obra do Senhor crescer apenas com uma, duas, três pessoas. O Senhor Jesus, Ele pode usar quantas pessoas Ele desejar. Mas hoje, na palavra que o Senhor me deu, nós vamos aprender que juntos nós somos muito melhores. A proporção, ela é imensa. Então o Senhor, Ele conta comigo e com vocês. E Ele deseja que muito além do que uma estrutura física, e aí eu quero pegar a abertura da Schusley, que é tremendo o significado da palavra igreja, sair para fora, lá fora, sabe? E eu quero trazer que Deus, o que Ele deseja, principalmente nos nossos dias, é que a gente saia para fora. É que a gente vá lá para fora, saia do meio dessas quatro paredes, que nós dizemos que é igreja, e vá lá para fora, alcançar aquelas vidas que precisa tanto do Senhor. E muitas vezes nós temos nos perdido, e foi esse um dos motivos que Deus me colocou no meu coração na semana passada para trazer aquela palavra. Porque nós temos nos perdido na nossa caminhada, nós temos chamado as pessoas para dentro da igreja. E na verdade o Senhor nos chamou para ir para fora, para alcançar as vidas que estão lá fora. Principalmente no nosso contexto de cidade. Porque alguns países são diferentes. Eles precisam de até mesmo se esconder em alguns buracos, alguns lugares, porque eles são perseguidos. Agora nós não. Nós temos liberdade. E a liberdade que o Senhor nos deu, nós temos feito com que ela se perca. Por quê? Porque nós temos deixado com que o propósito de Deus, ele seja perdido pelas nossas atitudes. Porque hoje nós queremos que as pessoas venham para dentro da igreja. Hoje nós queremos que as pessoas vá apenas para as células. E o Senhor, Ele quer muito mais. Até porque o nosso contexto, ele é muito diferente. O nosso contexto são de milhares de pessoas que já estiveram dentro de uma igreja e estão aí fora. Estão precisando de muito mais do que uma religião, de que frequentar uma igreja. Eles estão precisando de um abraço. Eles estão precisando de uma palavra de amor, não uma palavra de acusação. Não uma palavra que olha para eles e fala assim: se você não estiver dentro da igreja, você está perdido. Porque nós precisamos de entender que a igreja sou eu e você. Nós precisamos de acreditar nisso, de verdade, irmãos. O diabo tem nos enganado ao longo dos anos, talvez dos séculos. Não é por acaso que nós temos visto a igreja se perder dentro dela mesma. Então, que o Senhor, Ele vem falando dia após dia, que nós precisamos de buscar mais o Senhor, que nós precisamos de ter intimidade, que nós precisamos de amar o nosso próximo, amar ao Senhor. E o Senhor tem repetido isso dia após dia, por quê? Porque é o que nós estamos precisando, irmãos. Como nunca precisamos. O Senhor precisa de mexer, e Ele tem mexido nos alicerces da igreja. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver o que Deus está fazendo em várias igrejas.
Deus está mexendo com a liderança das igrejas. Por quê? Porque eles se fecharam entre eles. Porque eles começaram a achar que a igreja é esse prédio aqui, é essa reunião. E o pior de tudo, que eles começaram a achar que a minha reunião, a minha igreja é melhor do que a outra. E nós nos perdemos nisso, infelizmente. E eu não estou culpando ninguém, eu faço parte dessa igreja. Eu não estou falando que está tudo errado, porque glória a Deus, que a igreja do Senhor vem crescendo dia após dia, vem alcançando cada dia mais gente. Glória a Deus por isso. Só que eu acredito que nós chegamos em um ponto aonde o Senhor quer mais de nós. Como igreja mesmo, nós como igreja, não como um prédio, não como esse lugar, mas como a igreja do Senhor Jesus. Mas para que a gente alcance isso, nós precisamos de mudar algumas atitudes que nós temos tido ainda. E a primeira delas, irmãos, é buscar de Deus mais. Como nós precisamos de buscar mais de Deus. Sabe, eu vejo o clamor do Senhor, não por uma igreja cheia, não por uma igreja de 1.000, de 10.000, de 20.000 pessoas, de 1 milhão. Eu vejo o Senhor clamando por uma vida, 2, 3, que realmente entendeu que nós precisamos de ter um relacionamento com Deus. Que tem se levantado no meio de uma multidão como essa que nós temos hoje, de crentes, e entre para o seu quarto, fecha a porta e fala: Senhor, eu estou aqui. Sabe, como eu tenho visto o Senhor clamando, porque a única forma que nós temos de mudar a nossa geração e fazer aquilo que o Senhor deseja fazer nesses dias, é se nós entendermos isso. E nós temos corrido dia após dia. A gente vem aqui no domingo, na segunda-feira a gente volta à nossa rotina, trabalho, estudo e todos os nossos afazeres, cuidar da nossa família. E tudo isso está certo, nós precisamos de fazer. Mas aí passa segunda, passa terça, passa quarta, quinta, sexta. Às vezes a gente vem aqui na reunião de oração, no culto de oração na quarta-feira. Às vezes nós vamos na célula durante a semana. Mas será que é só isso, irmãos? Será que nós não estamos apenas cumprindo uma agenda semanal, desencargo de consciência? Talvez hoje a gente não, a nossa visão como igreja não é de igreja de campanha. Não tenho nada contra. Não é essa visão que nós particularmente temos. Mas será que nós não nos perdemos nisso também não? Transferimos. Agora a gente não vem para receber uma oração, para fazer uma campanha de 7 semanas, mas a gente vem apenas para falar assim: Senhor, eu fui na igreja, agora o Senhor me responda naquilo que eu preciso. Senhor, eu sou um dizimista e um ofertante fiel. Eu não posso passar por dificuldades, porque a tua palavra diz. Será que nós não temos feito isso? Cobrado algo do Senhor e perdido o foco naquilo que Deus realmente quer de nós? Eu queria que a gente refletisse a respeito disso, irmãos. Nós temos repetido aqui semana após semana que nós temos estado numa cidade onde a maioria são crentes, evangélicos, mas olha o tanto de violência que nós temos. Eu queria que você olhasse para dentro da sua família. Eu quero trazer para bem próximo de nós. Como está o seu casamento? O seu relacionamento com os seus filhos? Como que está?
como que está o seu comportamento dentro da empresa que você é dono ou que você trabalha? Lá na sua escola, que tipo de comportamento você tem tido? É de verdade um cristão? De uma pessoa que tem o temor de Deus no coração? Porque é muito fácil a gente chegar aqui e começar a falar. E falar, ó, você deve fazer isso, aquilo, outro. Como nós temos fórmulas, principalmente para o próximo. Todos nós, eu tenho certeza, como eu já vivi, como eu já fiz isso, e como eu vejo os cristãos fazendo isso. Se você chegar em um cristão com um problema, com certeza ele vai trazer uma resposta de Deus. Mas a hora que a gente olha para nós, será que a gente está conseguindo viver isso? E eu não estou falando aqui, irmãos, que nós precisamos ser santos para fazer a obra, não, porque isso não existe. Não tem ninguém perfeito. O que eu quero dizer é, se eu e você, de verdade, temos sido incomodados pelo Senhor, um dia após o outro. Porque eu meditando na palavra essa semana, eu achei algumas coisas assim muito interessantes, que não está na minha palavra. A primeira delas, foi que o Senhor, Ele separou um povo, o povo de Israel. Ele permitiu que esse povo fosse para o Egito, ficasse lá 430 anos escravos. E esse povo cresceu, como as estrelas do céu, como a areia do mar. O que Ele tinha prometido para Abraão. E eu quero que você preste atenção nisso, para a gente entender um pouco da vontade de Deus de ter um povo escolhido e separado. O Senhor vem tentando desde Gênesis fazer com que o ser humano ele seja um povo que realmente tenha a imagem e semelhança do Senhor. E vez após vez nós temos pisado na bola e errado o alvo. E aí o Senhor, numa atitude radical, Ele pega esse povo. Primeiro Ele faz esse povo entender que eles não eram ninguém. Depois Ele vem debaixo de um monte de milagre e tira aquele povo. Um monte de milagre. Quando o povo sai de lá, o Senhor permite que esse povo passe 40 anos no deserto. Milagre após milagre. Todos os dias, as pessoas viam o Senhor vindo, na nuvem e na coluna de fogo. Todos os dias, as pessoas recebiam o maná, o alimento do céu, do Senhor. Todos os dias, as pessoas viam Moisés falando face a face com o Senhor. Ele vinha sobre a tenda, a glória dele enchia aquele lugar, e as pessoas viam aquela glória. Só que quando eles passaram 40 anos, aquelas pessoas que saíram lá do Egito, não conseguiram entrar na terra prometida, por causa da dureza do coração. Mas o Senhor persistente falou, não, tudo bem que o Senhor quis destruir por uma dezena de vezes esse povo. Mas Ele colocou uma pessoa que tinha um amor tão grande pelas vidas, e Moisés todas as vezes intercedia, e o Senhor voltava atrás, e o Senhor permitiu que esse povo entrasse ali. O Senhor apenas queria um povo que fosse separado e escolhido. Mas o Senhor sabia. Lá no finalzinho de Deuteronômio, quando o Senhor, Ele vira para Moisés e fala assim, agora repassa toda a lei para esse povo, Ele vira e fala,
Avisa esse povo que eles vão entrar, eu vou dar a terra do jeitinho que eu prometi, mas eles vão pecar, eles vão pisar na bola. O Senhor conhece o nosso coração. Mas mesmo assim o Senhor deu. Mesmo assim o Senhor fez. Ah, não, pastor, então vamos, né? Por que o Senhor não acaba logo com isso? Porque a gente não presta mesmo. Parece que é simples assim, não parece? Mas isso é para que a gente aprenda, irmãos, o quanto o Senhor nos ama. O Senhor passa por cima de todas as coisas por causa de uma vida, por causa de duas vidas, por causa de cada um de nós. Esse é o amor que o Senhor tem por nós. Nós colhemos as consequências, claro. O Senhor, Ele ficou preso pela sua própria palavra. Então as consequências, nós recebemos ela aqui ainda. Isso aí não tem como a gente fugir. O que nós plantamos, nós colhemos. Mas o amor do Senhor, Ele não muda, Ele não acaba. É algo que vai além do que a gente entende. Porque hoje, quando uma pessoa erra com a gente, quando uma pessoa pisa na bola, nós temos uma facilidade muito grande de apenas descartar a pessoa. Mas com o Senhor não é assim. E Ele continua acreditando em mim e em você. Ele continua acreditando que o plano que Ele sonhou para nós, Ele mesmo vai fazer com que ele se realize. A única coisa que Ele precisa é de que nós acreditemos nisso. E através da nossa fé, de acreditar que por mais que eu olhe para mim e não veja coisas boas, o Senhor acredita. O Senhor nos enxerga da melhor forma possível. Então o Senhor, Ele não errou, apenas Ele está tentando alcançar o máximo de vidas possíveis. A misericórdia do Senhor, ela vai muito além do que a gente pode pensar ou imaginar. Quando nós entramos nos evangelhos, depois que Jesus vem, nós não entendemos aquele amor, o amor com a prostituta, o amor com que Ele teve com cada um daqueles que ela era coletor de impostos e era ladrão, por isso eles eram considerados como pecadores. Aquelas pessoas que estavam desprezadas na sarjeta, o Senhor veio acolhendo cada uma delas. O Senhor entrou nos lugares aonde era proibido um religioso da época entrar, e Ele entrou, e Ele ceiou, e Ele esteve ali com essas pessoas, e Ele amou essas pessoas. E o que nós temos visto hoje, nos nossos dias, é que a igreja tem se fechado em nós, o nosso clube particular. Não temos tido tempo de ir visitar os nossos familiares, que não conhecem ao Senhor ainda. Ah, mas para quê também? Nós vamos chegar lá, e eles vão estar bebendo, vão estar farreando, vão estar fazendo isso. É por isso mesmo, irmãos. Porque esse é o momento que nós temos de mostrar a diferença. Como? Chegando lá e apontando o dedo e falando, bando de pecadores, sem vergonhas. É assim, irmãos? Não. Abraçando, conversando, amando, mostrando que eles são importantes, mostrando que eles são especiais, mesmo estando vivendo uma vida que nós sabemos que pode dar em morte. Mas aí nós nem temos tempo mais, porque nós estamos cada dia mais envolvidos, e nós arrumamos cada dia mais atividades dentro da igreja, e muito poucas fora. E eu acredito que Deus tem nos chamado para sair um pouco para fora, para mostrar para essas pessoas que há uma geração de pessoas que amam,
que ama cada um deles. Nós temos uma facilidade muito grande de apontar o dedo para o nosso próximo, que trabalha conosco. Sabe aquela pessoa chata, enjoada, aquela pessoa que era até sua amiga, mas ela recebeu uma promoçãozinha, aí já começou a achar que era a pessoa, melhor do que todo mundo. Se isso acontece dentro da igreja, imagina num local de trabalho. E aí o que a gente faz? A gente exclui. Não, eu não quero mais nem ver. Não é assim que geralmente a gente faz? Pois é. Só que o Senhor, Ele deseja que eu e você, irmãos, venhamos fazer diferença. O Senhor deseja que o meu testemunho de vida possa tocar nas outras vidas. E o Senhor não quer muito, não. Ele não quer um excelente pregador. Ele não quer uma pessoa que conhece demais a palavra de Deus. Porque eu acho que vocês já perceberam que o Senhor, Ele costuma usar as pessoas que não são para aquilo que Ele deseja fazer. Para que o mérito seja dEle. E somente dEle. Então não preocupa não, se você acha que você é incapaz, você é o candidato certo. Se você acha que você não está preparado, você é o candidato certo. Porque os que acham que estão preparados, eles já estão despreparados. Porque eles estão indo pelo braço deles. E o Senhor não nos chamou para ir pela nossa força. Sabe, quantas vezes nós recebemos a direção do homem dizendo, olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa se qualificar nisso, naquilo e naquilo outro. Eu acredito, irmãos, que quanto mais nós buscarmos naturalmente, é melhor para nós. Vai ser melhor para o nosso trabalho, vai ser melhor para a nossa vida. Eu acredito nisso. Eu tenho tentado e me esforçado para melhorar a cada dia, para estudar mais, para conhecer mais. Eu acredito nisso. Mas isso não pode vir antes do que a nossa intimidade com o Senhor. Na maioria das vezes nós temos buscado dia após dia o conhecimento natural. E nós temos nos perdido no nosso conhecimento e intimidade com o Senhor Jesus. E aí, sinto informar a cada um de vocês, isso pode se tornar um grande fracasso, se nós não mudarmos o nosso foco. Que nós venhamos a entender que nada substitui o tempo que eu e vocês tiramos para Deus. Será por quê que dentro das igrejas hoje, eu queria que vocês pensassem nisso. Por que tem hoje tanto divórcio? Dentro da igreja. Eu estava lendo esses dias, saiu uma pesquisa aí. O povo gosta demais de fazer pesquisa. Mas o índice de divórcio, de separação dentro das igrejas, beira as pessoas do mundo. As pessoas que não têm temor de Deus. Será por quê? Será por quê que as famílias dentro da igreja estão sendo destruídas, sendo que elas estão semana após semana ouvindo palavra de Deus? Porque ouvir, irmãos, é importante, mas isso não determina a nossa mudança. O que determina a nossa mudança é a insatisfação da vida que eu estou levando hoje. Eu posso garantir para vocês, vocês podem ter um casamento melhor. Se os seus filhos não estão na presença do Senhor, eu posso garantir para vocês, é promessa de Deus. Eu não tenho medo de falar. O Senhor é o Deus de famílias, foi o primeiro projeto do Senhor. Você acha que Ele não vai mover céus e terras para que ela seja restaurada? Principalmente nós que temos o temor do Senhor. Os nossos filhos são herança do Senhor.
Será que o maior interessado em alcançar os nossos filhos não é o próprio Senhor? Mas nós temos buscado, nós vamos na igreja, depois a gente cobra de Deus em casa e fala assim: Senhor, a minha vida não muda, nada muda, está tudo igual, eu não aguento mais. E é isso que o diabo tem feito com que nós nos afastemos do Senhor dentro da igreja, muito pior do que aqueles que estão lá fora no mundo, porque nós achamos que estamos fazendo a vontade de Deus, mas na verdade, nós não estamos fazendo, porque nós estamos perdendo o princípio básico, e o princípio básico é buscar ao Senhor, em primeiro lugar. Acredite, o Senhor tem algo novo. Eu queria que vocês abrissem comigo, lá em Deuteronômio, 4º livro. Eu fico pensando, se hoje as pessoas tivessem orando mais, lendo mais a palavra de Deus e amando o seu próximo, tomando a decisão mesmo de amar aquela pessoa que a gente muitas vezes não engole. Sabe por que amar aquelas pessoas que só nos tratam bem é muito fácil, mas o Senhor nos chamou para amar todos, inclusive os nossos inimigos. Isso é difícil, irmãos. Isso é ir além, isso é andar a segunda milha, isso é virar a outra face quando nós apanhamos. É aquela pessoa que te ofende e mesmo assim você continua amando e tratando bem. Isso não é fácil para ninguém, irmãos. Não é fácil para mim e não é fácil para ninguém, mas é possível, porque não é no nosso braço, é no braço do Senhor. Olha o que fala lá, fique aberto aonde ainda é Deuteronômio 32. Mas eu quero que você entenda, olha o que fala lá em Zacarias 4:6. Eu quero repetir isso para vocês. Nem por força e nem por poder, mas pelo o Espírito do Senhor. Nós só conseguimos, irmãos, pelo Espírito de Deus. É só Ele que nos dá força, é só Ele que muda as nossas vidas de verdade. A única pessoa que nos convence de algo é o Espírito Santo de Deus. Não tem outra forma. Não tem como a gente alcançar algo de Deus se não for pelo Espírito. Mas olha, o que está escrito lá em Deuteronômio 32, versículo 30. Todos encontraram? Eu não. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha lhes não vendera e o Senhor não os entregara? Agora eu quero ler na versão da Mensagem, presta atenção. Como poderia um único soldado perseguir 1000 inimigos e 2 pôr em fuga 2.000 deles, se não fosse a rocha tê-los enfraquecido, não fosse o Senhor tê-los entregado? 2.000 não, 10.000, me desculpe. Um soldado pode fazer fugir 1000, 2, 10.000. E que rocha é essa, irmãos? Que Moisés diz, essa é a rocha que nós estamos firmados, Jesus. Sabe por quê? Que uma pessoa em Deus pode vencer até 1000 inimigos? Por causa de Jesus. Não é na nossa força, não é no nosso braço, é em Jesus. Nós, muitas vezes, passamos semana após semana, mês após mês, ano após ano, reclamando, murmurando,
acreditando que nós não conseguimos, que não damos conta, os nossos problemas é muito grande, a dificuldade é muito grande. Mas o Senhor, Ele vem e nos diz: filhos, se você estiver comigo, não se preocupe, você sozinho comigo, eu te faço vencer 1000 inimigos. Apenas me busque, apenas esteja no centro da minha vontade. Irmãos, é tão simples, é tão óbvio, e é tão difícil de fazer. Eu compartilho da mesma dificuldade. Só que aí, Deus ele é tão perfeito, que Ele vem e diz assim: mas se você se juntar com o seu irmão, e me colocar no meio, aí eu te faço vencer 10.000. Essa proporção vai multiplicar. Quem falou que Deus é um Deus que soma? E nem é um Deus que tem uma conta exata, como nós conhecemos. Porque Ele é Deus, Ele pode fazer. Então, quando nós nos dispomos a estar com o nosso irmão, juntos, para fazer algo no Senhor, o Senhor mesmo se encarrega de ir adiante. Sabe, às vezes eu paro e fico pensando: Senhor, aí eu fico lembrando das lutas de Davi. E eu fico lembrando daqueles filmes de época, dessa época, e fico vendo, pensando assim, aquela multidão, né, como a Bíblia diz, 12, 20, 30 mil soldados de um lado, 30, 80 mil do outro lado, 200 mil, né, ou 3 milhões, como foi os que foram contra Saul, né, contra 210 mil. Vocês já pararam para imaginar isso? Que coisa mais louca do mundo. Como que um exército de 210 mil soldados vence um exército de 3 milhões? É irreal, é ou não é? Mas por quê? Porque o Senhor era com eles. Porque o Senhor ia à frente. Sabe por quê? Que a igreja do Senhor hoje não está fazendo diferença de verdade nessa terra? Porque nós deixamos de acreditar nisso. Nós deixamos de acreditar no poder do Senhor nas nossas vidas. Nós temos acreditado que os nossos inimigos, qualquer um deles que tem se levantado, é mais poderoso do que a gente. Olha para a sua vida, irmãos. Eu tenho feito isso. Eu tenho falado muito com Deus a respeito disso. Eu tenho os meus gigantes. Eu tenho as minhas dificuldades. Tem hora que eu paro e começo a pensar no que Deus está fazendo. E eu falo: Senhor, o Senhor é inigualável. Não tem palavras para dizer. Porque como que o Senhor está fazendo naquele lugar com pessoas tão fracas, tão imperfeitas como nós? E Ele: agora você está entendendo, porque é eu que estou fazendo. Quando você se ajunta com cada um daqueles irmãos, que vocês têm o mesmo propósito, e me deixa fazer, para mim não tem limites, para onde eu desejo levar vocês, porque não está no seu braço, está apenas no seu coração. É isso que você deseja, fazer a minha vontade? Porque eu confesso para vocês, irmãos, eu não tenho a pretensão, não tenho mesmo, de ser uma igreja de 1 milhão de pessoas, não, eu não tenho. Eu tenho apenas o desejo de fazer a vontade de Deus, ponto. Se a vontade dele for de fazer com que cresça e multiplique, é a vontade dele, e ele vai fazer.
Agora, o que nós precisamos de entender é que nós fomos os escolhidos de Deus. Deus, Ele olhou para cada um de vocês e acreditou em vocês. Ele não colocou vocês aqui enganado. Se tem uma coisa que eu tenho também aprendido em Deus, é que o Senhor, Ele não se engana. Ele não se engana. Ele não foi enganado quando Ele pegou e fez aquele povo atravessar o deserto. Ele sabia que depois que eles entrassem na terra prometida, eles iam pisar na bola. O Senhor não foi enganado. Mas o Senhor, que conhece os nossos corações, Ele não desiste. Por quê? Porque Ele tem um propósito que vai muito além da nossa vontade própria. E Ele faz com que o propósito dEle aconteça. Se eu e você, nós aceitarmos o chamado de Deus, Ele vai nos usar. Se nós não aceitarmos, Ele vai levantar pessoas que vai fazer. Eu estava vendo agora, ontem à noite, o que aquela igreja casa fez. Lembrei disso agora. Eles montaram uma banca na porta do Vila Mix, com as pessoas ali, vestidas, os obreiros dele, vestidos de jaleco, como se fosse de médico. E eles colocaram umas garrafinhas de água com o rótulo deles. E eles estavam ali na porta com camisetas e abordando as pessoas que precisavam de ajuda, precisavam de uma água, bebeu demais lá dentro, né? E aí com remédio. Por quê? Porque eles sabem que as pessoas vão para esses lugares, vão se drogar, vão beber, vão se embriagar. E eles colocaram uma banquinha lá na porta e estavam com as placas falando que religião, ela afasta pessoas, e que eles estavam ali porque eles amavam. Então, qual que é a mensagem? Vocês que estão aí no mundão, que a maioria das igrejas não querem nem te ver pela forma que você tem agido, eu te amo, você é importante para mim. As pessoas saíam lá, não tinha como ligar para o Uber, eles fazendo ligação para o Uber, para essas pessoas. Achei fantástico aquilo. Que iniciativa tremenda. Eles estão indo aonde precisa, que é aonde as pessoas mais precisam do Senhor. Vocês imaginam quantas pessoas, eu estou arrupiando, quantas pessoas saíram embriagadas ou drogadas daquele lugar ontem e foram impactadas por essas pessoas que estavam ali? Será que vocês podem imaginar? Pois é, só que o Senhor, Ele faz, Ele sabe como fazer. Talvez aquelas pessoas, muitas delas, irmãos, crentes, que já foram líderes, grandes líderes, saíram de lá, e quando olharam para aquela cena, leram aquela frase, eles falaram: não, eu não acredito que a igreja do Senhor está nesse lugar, e o Senhor está usando aquela placa para falar para mim que me ama. E aquelas pessoas abraçando, o cara com a latinha de cerveja, Antártica, azulzinha, na mão, com a garrafinha deles de água na outra. Eles deram uma camiseta, porque a camiseta dele rasgou lá dentro, você via pelo vídeo que o cara estava embriagado, ajoelhou e deixou que eles orassem por ele. Aquilo ali de alguma forma tocou e mexeu com essa pessoa. Então, irmãos, isso é um exemplo de algo que eu acredito que Deus está fazendo na igreja dele. Não é concordar com o pecado, é amar o pecador. O Senhor ama cada uma dessas vidas. E se nós, como igreja, nós apenas afastarmos as pessoas, como que essas pessoas vão ser atraídas para o Senhor novamente? Então que nós possamos, nessa noite, entender o que Deus deseja fazer através da nossa vida. Essa foi uma estratégia. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que se eu e você acreditarmos que nós estamos firmados em uma rocha,
e que essa rocha ela vai muito além do que uma denominação, do que um título de pastor ou de líder. Ela vai muito além, irmãos. O Senhor não morreu por causa de líderes, por causa de pastores, por causa de obreiros. Ele morreu por causa de vidas. E Ele deseja que nós entendamos isso. Mas a nossa vida, ela só vai poder ser gerada, esse amor em nós, nos nossos corações, se nós entendermos que nós precisamos do Senhor desesperadamente. E eu volto a falar, vamos buscar ao Senhor. Tome a decisão de nessa noite ainda, quando você chegar na sua casa, fale com o Papai do Céu, que seja 5 minutos, tome a decisão, entra para o seu quarto, entra para o seu banheiro, entra para qualquer lugar, só você e Deus, e fala para Ele: Senhor, eu quero mais do Senhor, e eu tenho certeza que Deus vai revolucionar a sua vida, Deus vai transformar a sua vida por completo. É só isso, simples assim, e que eu sei que é muito difícil. Eu sei da minha luta diária, irmãos, diária, para que eu venha a cumprir o voto que eu fiz para Deus na leitura, para que eu possa tirar um tempo para realmente buscar ao Senhor. Porque para mim, eu passei muitos anos da minha vida pensando assim: não, eu falo com o Senhor a todo tempo, e eu falo com o Senhor a todo tempo mesmo. Às vezes, se caso vocês me encontrar na rua, no trânsito, aí vocês não acham que eu sou doido, não. Eu fico conversando com Deus mesmo, falando sozinho mesmo, aparentemente, mas eu estou falando com Deus. Eu faço isso, sou meio doido, provavelmente é eu. Mas eu descobri que só isso não adianta, porque eu preciso de ter aquele momento que eu entro para o meu quarto, ou para a nossa sala, e a gente fecha a porta ali, liga o som bem alto, e ali eu posso dizer para Deus quem eu sou, o que eu estou sentindo, o que eu quero de verdade, o que eu não quero, e deixar Deus falar o meu coração. E eu tenho visto como Deus tem trabalhado em mim a respeito disso. Então eu sei que nós precisamos de estar mais próximos de Deus. Nós precisamos de estar juntos de Deus. Sabe como que a Bíblia ela usa várias figuras de linguagem, né? O sol da justiça, ela usa que Ele é o nosso escudo, fonte de vida, né? A água da vida. Mas ela também usa que o Senhor é a nossa rocha. Ele é a nossa fortaleza. Sabe, naquele momento difícil, a casa que ela é construída sobre a rocha e a casa que é construída sobre a areia, nós somos casa, ou deveríamos ser casas edificadas sobre a rocha, que é o Senhor Jesus. Essa casa sobre a rocha, ela representa firmeza, aquilo que o Senhor mesmo tem colocado em nós. Talvez hoje você não consiga sentir a firmeza daquilo que Deus, Ele preparou para você, mas eu garanto que se você acreditar que você está sobre a rocha, nada vai te abalar, nada vai poder te tirar da vontade do Senhor. A palavra, o Senhor também, o Senhor Jesus, Ele também é a nossa segurança. Não tem outro lugar aonde nós podemos estar mais seguros. Lá em 2 Tessalonicenses 3,3 diz assim: mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Mas o Senhor também é a nossa proteção. Olha o que Ele diz lá no Salmo 32,6. Escute isso: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não te atingirão. Clame ao Senhor, esteja em cima da rocha, né? Quando Jesus ele fala da casa na rocha e na areia, diz que transbordaram os rios e deram contra, vieram as chuvas, os ventos, transbordaram os rios e deram contra aquela casa, e ela ficou firme. Por quê? Porque a segurança está no Senhor. Clame a Ele, confie. Sabe, hoje nós estamos tímidos, irmãos.
Nós somos crentes, nós cremos no Senhor, nós sabemos da importância que nós temos para Ele e do que Ele nos prometeu, mas na hora do problema e da dificuldade, nós somos tímidos. Misericórdia, Senhor, salva a minha vida, Deus, eu não aguento mais isso. O Senhor também é a nossa proteção, o Senhor não muda. Olha o que está escrito lá em Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Aonde que está o poder? Aonde que está a unção? Aonde que está? No Senhor. Ele não muda. O Senhor não era um com Davi, com Abraão, com José. Ele não era uma pessoa que ajudou Paulo e os apóstolos. Ele é o mesmo ontem, hoje, ele será eternamente. Porque Ele não muda, Ele é imutável. Só que esse texto, ele fala de duas rochas. E é interessante isso. Há uma rocha mentirosa, que foi colocado para nós, que o diabo tem tentado plantar nos nossos corações. O diabo, ele tem tentado nos fazer acreditar que as coisas desse mundo, os fundamentos desse mundo, são a nossa segurança. Através de quê? Do dinheiro. Que a traça e a ferrugem vai comer, vai ficar aqui. Irmãos, nós viemos pelado e nós vamos embora pelado. Sem nada. Você pode até tentar fazer como Faraó fez. Ajuntou demais, eles faziam isso. Aí eles faziam um negócio muito grande para caber aquela riqueza todinha. Aí eles faziam lá um monte de negócio lá, porque eles pensavam assim, uma hora eu volto. E aí a gente até hoje está achando um monte lá, murchinho. Por quê? Porque não volta, irmãos. E o pior, nós ainda temos esperanças, nós que confiamos no Senhor, um dia nós vamos estar com Ele e nós vamos ter uma vida muito melhor do que essa. Nós temos essa certeza. Agora eles, infelizmente, vai continuar murchinho dentro daquele lugar aonde eles foram enterrados. E a riqueza, um monte de gente já pegou, está tudo distribuído por aí, não adiantou nada. Ninguém, irmãos, leva nada daqui. Nós passamos a nossa vida inteira acumulando, tentando. Sabe, eu vi uma imagem essa semana também, eu não sei aonde, mas eu achei também muito interessante. O rapaz novinho correndo atrás da riqueza. No final, velhinho, com aquele monte de riqueza, mas acabou a vida, não tinha mais, chegou no ponto final. Quantos de nós temos visto as pessoas dia após dia vivendo isso? Por quê? Porque nós estamos mudando o nosso foco. Nós com o Senhor, irmãos, nós podemos tudo. O Senhor nos dá presente. O Senhor nos faz ir a lugares aonde a gente jamais imaginou que poderia. O Senhor, se for da vontade dEle, Ele nos dá carros bons, casas boas, vida financeira boa, se for da vontade dEle. Se Ele não fizer isso, você pode ter certeza, Ele nos prometeu que nós comeríamos o melhor dessa terra. Eu desafio vocês a buscar o Senhor em primeiro lugar e não comer o melhor dessa terra. Tá? É promessa. Tem certas coisas que eu não me arrisco a garantir. Essa eu garanto, porque é promessa do Senhor. Busca o Senhor em primeiro lugar e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós acreditamos nisso de verdade? Na maioria das vezes não. O Senhor, Ele nos prometeu o melhor. Quando Ele fala assim, ó, eu vou tirar vocês do Egito e vou levar para a terra prometida, Ele prometeu que aquelas pessoas entrariam ali e eles já pegariam as cidades prontas,
as plantações feitas, os animais. Eu estava lendo a respeito disso, as vitórias de Josué ali, você vai vendo, que começa lá em Abraão, né, e vem cada um deles, até mesmo no deserto. Vocês já pararam para pensar o quanto Deus prosperou o povo de Israel? Da onde que saía? Porque quando Deus vira e fala assim, ó, vocês fazem o tabernáculo, faz a arca, cobre ela de ouro, da onde saiu aquele tanto de coisa, irmãos? O tanto de rebanho que tinha, o Senhor faz. E por que que nós não acreditamos nisso? Por que que nós passamos dia após dia e não acreditamos que o nosso Pai, Ele tem o cuidado de nós e Ele pode todas as coisas? Então, o diabo ele tem tentado nos enganar e nos mostrar uma rocha, aonde nós deixamos de confiar no Senhor e passamos a confiar nas coisas naturais desse mundo. Nós passamos a confiar em pessoas, nós passamos a confiar em bens materiais, em dinheiro, e em várias coisas, em nós mesmos, na nossa presunção, né, que nós somos alguma coisa, nos nossos diplomas. Não tem problema nenhum, irmãos. Você pode estudar, você pode adquirir conhecimento, faça isso, mas não coloque a sua esperança nisso. O Senhor nos adverte, vez após vez, na palavra dEle, que o nosso coração não pode estar nessas coisas. Mas aí o Senhor vem e fala assim, não, a rocha que eu tenho para vocês, não é essa. A rocha que eu tenho é aquela que é inabalável, é aquela que vocês não precisam fazer para merecer. Vocês só precisam me buscar, estar no centro da minha vontade. E o buscar a Deus não é aquele negócio, aquela religião de entrar para o quarto, hoje eu tenho que entrar para o quarto, fechar a porta. Não, irmãos. Não é ir para a igreja, sabe? Para muita gente, vir para um culto de domingo é um sacrifício. Eu queria estar fazendo mais tanta coisa, mas se eu não for, Deus vai me castigar. Você acha que Deus vai te castigar? Por que você escolheu hoje ficar em casa? Olha o pastor de novo. Pelo amor de Deus, irmãos. O Senhor te ama acima disso. Agora, se você, na maioria dos dias, não quer estar na casa do Senhor, junto com os irmãos, na presença do Senhor, buscando a Ele, aí tem algo muito errado. Mas um dia ou outro, que você resolveu estar com a sua família, eu não consigo entender que isso seja pecado. Não consigo. Sabe, eu acho que ou o desejo nasce do nosso coração de estar na presença de Deus, ou não adianta. Não adianta nada, irmãos, você ser fiel nos dízimos. Se você não for fiel com o seu relacionamento com Deus. Deus pode te prosperar? Pode. Porque você tem sido fiel. E aí você está plantando naquela área. Deus pode. Mas vai ser a mesma coisa? Você vai receber a bênção do Senhor de verdade? Quantas pessoas nós sabemos, conhecemos, que tem muito dinheiro e tem um monte de problema só? As bênçãos do Senhor, elas vêm. E a palavra diz que elas não causam dano, não causam amargura, não causam dor. É essa a bênção que o Senhor tem para mim e para você. Que eu e você possamos buscar Ele, de verdade, irmãos. Eu queria que nós saíssemos daqui nessa noite com insatisfação muito grande no nosso coração. Eu queria desafiar cada um de vocês a buscar ao Senhor como você não buscou ainda. E eu vou repetir isso, irmãos. Sempre. Até que eu e você nos convençamos disso, que é o melhor que Deus tem para nós. Porque eu tenho certeza que o que Deus vai fazer através das nossas vidas é algo que não tem como Ele fazer sem esse relacionamento. Porque senão nós vamos nos perder lá na frente. E o Senhor não quer isso. O Senhor não quer, porque eu acredito na última colheita do Senhor. Eu não acho que seja por acaso que o Senhor fez com que
fosse derramado tanto dele nessa cidade, nesse país. Eu não acredito. Não é por acaso, mesmo que a gente tenha se perdido meio no caminho aí, eu acredito que o Senhor, tudo que foi plantado em cada coração, em cada uma dessas cidades, nesse país, eu acredito que o Senhor vai usar para proveito dele. Agora, nesses próximos dias, nesses próximos meses, nesses próximos anos. Agora, eu quero fazer parte disso, irmãos. Eu quero ser achado uma pessoa que está no centro da vontade de Deus. E não é para ganhar 1 milhão de pessoas, não. Se eu ganhar uma pessoa, mas for só essa que o Senhor tem para mim, eu estou feliz. Se eu cumprir a vontade de Deus. Mas se for 1 milhão, se for mais, glória a Deus também. Amém? Se você tem esse desejo, se você tem o desejo de ir além, se você tem um desejo de ter uma intimidade que você ainda não teve, eu queria que você ficasse de pé.